Bem-vindos ao canal Soulshine, aqui acreditamos no poder das histórias para iluminar corações e inspirar almas, seja para te fazer refletir ou te lembrar que a vida, mesmo em momentos difíceis, sempre guarda um brilho especial. Junte-se a nós nessa jornada de inspiração, superação e luz, porque quando tua alma brilha, o mundo inteiro sente. Olá, prazer, eu sou a Gabriele, mas pode me chamar de Gabi. Gabriele com 2 L's e E. Não é Gabriela, não é Gabrieli, enfim. Ou pode me chamar de Gabi, caso você não lembre, não me importo com isso. Tá tudo bem me chamar de Gabi. Ou pode me chamar de Soulshine também. Aqui no YouTube, claro. Ninguém me conhece como Soulshine, assim como Gabi. Bom, eu sumi, eu apareci, e eu sumi, e eu apareci, e eu sou dessas. Quem gostou, dá um like. Bom, eu vou iniciar um projeto aqui no canal, e é um projeto pessoal meu e um projeto pessoal aí para quem gostar desse tipo de assunto. E eu pensei comigo e com Deus, do tipo, de alinhar realmente a questão das histórias para iluminar corações e inspirar almas. A princípio, eu pensei muito em trazer algumas formas de pensamento, como eu fiz já anteriormente. E como eu tive um chacoalhão aí da vida, que faz a gente, né, acordar um pouco para a vida. Enfim, decidi que eu irei trazer aqui neste canal várias histórias da Bíblia. Deixa eu até pegar ela aqui, linda, maravilhosa. O que acontece? Eu sempre quis fazer esse tipo de projeto, que é contar sobre a Bíblia. Eu já tinha isso em mente de passar aqui no canal. Só que acontecia que eu começava a ler a Bíblia e eu não entendia nada. Mas eu não entendia nada. Eu fiquei, mas gente, eu não tô entendendo, Deus, eu não tô entendendo. Me dá o conhecimento, me dá ferramentas que me ajudem. E acontece que eu estava tentando do jeito errado. Porque eu tenho 2 Bíblias. Uma, a minha tia me deu, quando eu ia na igreja com ela. Tia Érica, beijo. E outra eu ganhei da minha madrinha, que é irmã da minha avó, que é a tia Neta. Beijo. E ambas Bíblias são interessantíssimas, só que elas têm uma linguagem arcaica, vamos dizer assim. Usa muito os pronomes nós, os pronomes vós e tu. Só que nós não usamos esses pronomes, então não faz parte do meu contexto social. Só que eu nunca tinha tentado ler a Bíblia do meu noivo. Eu decidi começar a ler a Bíblia dele. Então, essa é a Bíblia que eu estou usando como base, chama Nova Bíblia Viva. Eu vou deixar aqui na descrição, que eu consegui achar ela na internet, não sabia de onde veio essa Bíblia. Eu sei que foi meu sogro que deu para ele, mas eu não sei onde que ele adquiriu. Mas, aqui no link aqui embaixo, terá um link da Amazon para você adquirir essa mesma Bíblia. Aí, caso você não queira essa em si, eu recomendo para que você compre aquelas Bíblias que seja NTDH, que é a nova tradução dos dias de hoje, que vai facilitar para que você compreenda e possa ler as Bíblias que tem a linguagem mais arcaica. Pelo menos para mim funcionou. E também fique nesse vídeo, já que você está aqui. Vamos lá, pegue um cafezinho, pegue um seu leitinho e bora pro vídeo. Porque a mente que se expande para o infinito nunca mais voltará para o estado originário. Então, quando você adquire conhecimento sobre algo, você adquirirá cada vez mais conhecimento sobre esse algo. E você nunca regredirá o seu conhecimento. Enfim, aqui, esse vídeo, eu fiz pensando em pessoas que são analfabetas ou pessoas que sabem ler, mas não gostam de ler.
E para pessoas que já leram a Bíblia e não entenderam, barbúrias, porque eu já fui uma dessas pessoas. E se tivesse um vídeo assim, que contasse de um jeito mais fácil, para mim eu acho que seria melhor. Enfim, nessa Bíblia tem um resuminho e eu vou lê-lo para vocês. A Gênesis significa origem e narra a história da criação do mundo e da humanidade, com destaque para o povo que o Criador escolheu como representativo de depositário de bênçãos para todas as nações. A história desse povo está entrelaçada aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que posteriormente foi chamado de Israel. Então, a fim de que entendamos melhor sobre o livro da Gênesis, nesse primeiro vídeo estarei apresentando o início da criação da humanidade até Abraão. Então, pensam comigo. Nós vamos ter Abraão, Isaque e Jacó. 3 cenários. Só que eu quero colocar mais um cenário que é antes de Abraão. Então, eu gostaria que nós compreendêssemos todos os descendentes até chegar em Abraão, porque eu acho isso muito importante para que nós realmente compreendamos a parte da Gênesis ali, ok? Então, vamos lá. Eu fiz um resuminho no celular, porque assim facilita na hora de eu estar transmitindo, ainda mais construindo conhecimento aqui com vocês. Então, todos vocês, eu espero que já tenham ouvido, ou de alguma conversa, ou algum diálogo, ou em uma escola, ou em uma catequese, algum momento da vida você já deve ter ouvido sobre a teoria da criação do mundo segundo Deus. Eu não trarei aqui questões científicas, questões históricas. Eu estou trazendo aqui fatos da Bíblia. Nós estamos aqui para entender a narração da Bíblia. Lembrando que a Bíblia também, ela às vezes vai jogar um evento muito importante e depois ela vai explicar algo que foi no contexto desse evento. Então, a cronologia da Bíblia ela é um pouco bagunçada e as informações são um pouco jogadas. Então, eu meio que facilitei ali, colocando em ordem, para que a gente construa esse conhecimento de fato, ok? Então, Deus criou o mundo em 7 dias. No primeiro dia, Deus criou a parte seca e nomeou ela de terra. No terceiro dia... Nossa, pera, pulei o primeiro. No primeiro dia, só havia o vazio. Deus criou a luz para separar da escuridão. A luz ele chamou de dia e a noite de escuridão. Ele andava sobre as águas. No segundo dia, Deus criou a terra seca e nomeou-a de terra. No terceiro dia, ele criou as vegetações e que dessas vegetações viessem os frutos. No quarto dia, Deus criou as estrelas e a lua para iluminar a noite e o sol para iluminar o dia. No quinto dia, Deus criou os peixes e os animais aquáticos. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e criou o homem para que cuidasse de tudo, em imagem e semelhança. Pois notou que a mulher estava... Pois notou que o homem estava só, então decidiu criar a mulher. No sétimo dia, ele descansou de toda a sua criação. Então é por isso que algumas igrejas e religiões aderem o sétimo dia como o dia santo, um dia importante, porque foi onde Deus descansou. E o sétimo dia seria o sábado. Aí a Bíblia vai trazer uma informação a mais na dificuldade ali da criação dos frutos, das árvores e até do homem e da mulher. Ele detalha um pouco mais. Então,
não havia ninguém para tomar conta das plantas. Então, do pó, Deus criou o homem. Ele deu o sopro. Ai, quem tá me ligando? Ele deu o sopro da vida. E este foi feito em imagem e semelhança assim. Percebeu, porém... Não, pera. Então ele criou um jardim. E neste jardim o homem cuidava. Ele regava, ele plantava, e dali foi nascendo frutos. E ele percebeu que o homem estava só. Então, ele fez com que o homem entrasse em um sono profundo, arrancou uma de suas costelas e criou a mulher. Então, aí que nasce a crença de que o homem nasceu a partir da mulher e os dois devem viver em comunhão. Tudo estava bem até que chegou a serpente e seduziu a Eva para que ela comesse o fruto do conhecimento. Quando ela comeu o fruto do conhecimento, ela fez com que Adão comesse também. Então, os dois pecaram. Então, esse é o pecado originário. Quando Deus foi visitá-los, eles estavam com vergonha porque estavam nus. Então, Deus percebeu rapidamente que eles haviam pecado. Ele fez roupas de pele de animais para eles. Castigou a serpente, fazendo-a rastejar por todo lugar. E tornou a serpente inimiga da mulher de todas as suas descendentes. A mulher, ela sentiria, a partir daí, dores para ter filhos. E o homem, ele foi castigado para que a terra não dê... Ai, Jesus! Para que a terra não dê fruto com tanta facilidade quanto dava antes. Então, eles foram expulsos. Não porque Deus não queria eles mais ali no Jardim do Éden, mas porque Deus tinha medo deles comerem do fruto da vida, que era o fruto da vida eterna. Então, ele expulsa Adão e Eva e cerca o jardim com querubins para que ninguém mais pudesse ter acesso a esse jardim por causa desse fruto. Porque se os seres humanos comeram, então qualquer criatura pode comer. Então, aí ele... né? Ninguém vai comer mais nada aqui não, tá? Beijo, tchau. Então, eles partiram, tiveram relações e tiveram 2 filhos, que é o Caim e Abel. Todo mundo sabe a história. Caim mata Abel por inveja do irmão, porque Deus gostava mais do irmão dele do que dele. E a gota d'água para Abel foi quando Deus se alegrou mais... A gota d'água para Caim foi quando Deus se alegrou mais com a oferta de Abel do que a de Caim. Então ele ficou furioso e Deus ainda falou que a fúria dele não alegrava. Isso deixou ele ainda mais furioso. Porque além dele ficar bravo, com inveja, com ciúmes, Deus falou, tipo, sua inveja, seus ciúmes não é legal. Aí, tipo, ele ficou... Ah! Aí ele matou Abel. Deus ficou sabendo da morte de Abel e castigou Caim 7 vezes pela morte de seu irmão. E se alguém matasse Caim, seria 77 vezes a mais castigado. E colocou uma marca em Caim para que todos soubessem desse não é pecado, para que todos soubessem que ele é marcado por Deus, enfim. Além disso, ele não poderia viver nas terras do pai dele, onde que foi derramado o sangue de Abel. Ele teve que ir para outras terras, porque aquela terra onde ele estava não lhe daria fruto. Então ele teria que sair e ele seria caçado por muitas pessoas. Então ele tinha que ser meio que refugiado, assim, tipo, sempre fugindo. Aí, Deus dá um terceiro filho, que é o Sete. E Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e esses filhos e filhas, uma dessas filhas que não é citada na Bíblia, possivelmente pode ter sido a esposa de Caim, que ele encontra em outros lugares. Então, aos descendentes de Caim temos Enoque, Irade,
Maljael, Matusael, Lamaque, que teve 2 esposas, e essas 2 esposas teve Jabal, Jubal, Tubal-Caim e Namá. Certo dia, Lamaque fala para suas esposas. Peraí, deixa eu abrir. Ele fala para suas esposas. Ada e Zilá. Ouça-me com atenção. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se aquele que matar Caim será vingado 7 vezes, então eu serei vingado 77 vezes. E a partir deste momento não tem mais nenhuma menção sobre os descendentes de Caim. Então, meio que acabou ali. Esses 4 filhos foram os últimos descendentes de Caim. E depois temos os descendentes de Seth, que é o terceiro filho de Adão e Eva. Enos, Cainã, Malalel, Géride, Enoque, Matusalém, Lamaque e Noé. Noé, que Lamaque disse, quando teve Noé, este há de trazer descanso para o trabalho duro na terra que o Senhor amaldiçoou. Então Noé vai ter aí uma missão, né, já que ele é o descendente direto de Sete e um dos poucos que ainda acreditava em um Deus, era uma pessoa temente a Deus. Então, todo mundo conhece também a história de Noé, que é o senhorzinho lá da arca. Deus queria fazer um recomeço. Então, ele queria fazer um recomeço porque havia muita matança, muita sujeira no mundo. Então, ele queria fazer a limpeza. Então, Deus, cansado de tudo isso, iria fazer um dilúvio. Queria chover por 7 dias, alguma coisa assim. Enfim, ia inundar a terra inteira, matar todo mundo, exceto quem estava na arca. Quem estava na arca? Era Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e um casal de cada espécie. Assim fez. Ele colocou. E depois do dilúvio, eles desceram. Deus falou para Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de você. Os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Ai, que susto. Todos eles serão dominados por vocês. Tudo que vive e que se move será de alimento, além dos vegetais. Mas nunca comam da carne com sua vida, isto é, com o sangue. Pedirei contas de cada ser humano e cada animal que derramar o sangue de alguém. Quem derrama o sangue de um humano, pelo humano seu sangue será derramado, pois ele foi criado à imagem de Deus. Multipliquem e povoem novamente a terra e exerçam domínio sobre ela. Então, a partir desse momento, nós temos apenas descendentes de Sete, porque Noé é descendente direto de Sete. Aí Deus teve a catarse dele e refez toda a linhagem, vamos dizer assim. Agora, a partir deste momento, só há descendentes de Noé. E Deus ainda firmou uma aliança dizendo que nunca mais derramaria um dilúvio sobre a terra para apagar a existência dos seres humanos, porque quando chovesse demais apareceria o arco-íris e assim ele lembraria-se desta promessa. E um certo dia, Noé se embriagou de vinho, ele ficou nu, ele arrancou a roupa, dormiu no chão, numa caverna. Aí o Cã achou seu pai e foi correndo chamar seus irmãos. Sem e Jafé pegaram uma capa e cobriram sem ter visto a nudez do pai. Quando passou a embriaguez de Noé, ele disse: Maldito seja Canaã, que se torne escravos dos descendentes de seus irmãos. Bendito seja Deus de Sem, e que os cananeus sirvam a ele.
Que Deus abençoe Jafé, que partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirvam a ele. Então, aqui, Cã, os cananeus eram descendentes de Cã, e os cananeus vão ser servidores do Jafé e do Sem. Assim, eu vou explicar um pouco sobre a descendência de cada um dos filhos. Jafé, eles foram povos marítimos, então eles foram conquistando terras para fora. Eles não queriam ficar ali na região do pai, então ele foi explorando o mar. Os descendentes de Cã são os Jabuseus, Amorreus, Gigerseus, Arveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, os Amareus, os Amateus. E em Gênesis 10, 18 explica que os cananeus se espalharam por diversas partes da região, que se estendia a Sidom, indo em direção a Gerar e até Gaza, continuando a Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Laza. Esses são os descendentes de Cã, que se espalharam em muitas nações com muitas línguas diferentes. Então, todas essas regiões é dos cananeus. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, que são dos cananeus, ok? Sem teve descendentes que habitavam desde Messa até Sefar, uma região montanhosa onde teve descendentes de diversas línguas em localizações geográficas diferentes. Enfim, tem uma pausa ali na Bíblia onde explica as diferentes linguagens que eles queriam, tipo, viver todo mundo no mesmo edifício, que é a Torre de Babel. Eles começam a construir a torre e eles queriam que a torre chegasse até os céus. Mas, porém, entretanto, todavia, Deus não se alegrou com isso, porque ele realmente queria que houvesse a expansão das pessoas para repovoar tudo. Ele não queria um só lugar. Então, Deus faz com que todos começam a se desentender. Tipo, eles não conseguem mais compreender a língua um do outro. Então, eles separam-se em grupos e começam realmente a se repovoar e se redistribuir nas regiões. Essa é a explicação da Bíblia sobre as linguagens diferentes. Voltando aos descendentes de Sem, após 8 ou 9 gerações, chega-se até Terá. Terá é pai de Abraão, de Abraão, Naor e Harã. Harã tinha um filho chamado Ló, mas Harã morreu cedo. Naor se casou com Milca. Abraão se casou com Sarai, ela era estéril. Ou seja, ela não poderia ter filhos. Terá partiu da terra de Ur, onde habitava junto com seu neto Ló, seu filho Abraão e sua nora Sarai. Eles partiram junto até Harã. Milca e Naor ficaram. Beijos, estamos indo embora. Aí, partiram juntos. Partiram juntos até Harã, onde se estabeleceram ali. Quem que viveu junto com Harã? Abraão, seu filho. Sarai, sua nora. Ló, seu neto. Eles viveram em Harã até a morte de Terá. Deus aparece então para Abraão e diz em Gênesis 12, 1 a 2, que para que eles partissem da terra de onde o pai deles estavam, e faz uma promessa: farei de você o pai de uma grande nação, abençoarei você e tornarei seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você, e por intermédio serão abençoados todo o povo da terra. E a partir daqui se inicia a aventura de Abraão, que vai até Isaac. E é isso. É assim que chegamos a Abraão. Abraão, então, ele é descendente de Sem, que é descendente de Noé, que é descendente de Sef, que é descendente de Adão. Então, essa é a linhagem toda até Abraão.
E Abraão tem a sua jornada depois, que vai seguindo a partir de Gênesis 12. E é isso, espero que eu tenha contribuído para o conhecimento para vocês, explicando um pouco da Bíblia. Mas nada substitui a leitura na íntegra, e eu aposto que se você tiver alguma Bíblia aí que tenha um entendimento facilitado, você vai conseguir entender e compreender exatamente tudo aquilo que eu expliquei para você. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Falou!